As cartografias dos territórios estão nas mãos, nos pés e na garganta de quem neles vivem. São desenhadas a partir dos afetos criados na rua, vínculos frutos do movimento pela busca de sentido da própria existência. A memória também é uma estratégia de cuidado. Eu me sinto assim privilegiada, né, de viver aqui. Eu acordo de manhã, não precisa nem ter pão para tomar café, é só olhar para esse verde, você já se sente realizado. Nós não tinha asfalto, nós não tinha saneamento básico, nós não tinha escola, nós não tinha creche. Tudo isso mudou. Nós não tínhamos os comércios que tem hoje, a gente não tinha essas marinas aí que dão emprego, não tinha posto de gasolina. Quando eu cheguei aqui, a gente ia até a pista para pegar ônibus e ainda a gente tinha que levar o sapato na mão para chegar lá na pista, secar o pé para calçar o sapato para ir trabalhar. Eu, como fui da Pastoral da Criança há 8 anos, então nós trabalhamos muito isso, reciclagem, não queimada, não avanço, não tirada de planta, se vai ter que tirar uma, vamos plantar duas, entendeu? Se acontecer de cair, vamos plantar outras também. Então tudo isso eu acho que é muito importante para o nosso clima. Então é fantástico viver no bairro do Japuí, no meio da natureza, da mata, do mar, da água doce, da água salgada. Dá para virar uma poesia. Eu já tinha 18 anos, aí eu fui morar com as amigas e lá eu conheci meu marido. Quando ele trouxe aqui, nessa casa, aí eu me apaixonei. Essa casa aqui, o mato estava da minha altura, né? Só tinha o baldrame feito e aqui essas casas aqui, era tudo casinha de madeira. A lama, meu Deus do céu, dava na canela. Aqui nós somos uma associação Flor do México, então a gente começou com os adolescentes, antes da pandemia, a gente fazia festas na rua e aquelas crianças que começaram, quando chegou aos 10 anos, não podia mais brincar e queria cuidar, queria ajudar a gente. Então a gente criou os multiplicadores, nós criamos uma equipezinha aí de 30 multiplicadores. Tenho 35 anos aqui de comunidade e eu tenho uma associação que dá um suporte para a comunidade aqui. E a gente vê nesse tempo aqui que cada vez mais a gente sofre com o clima, tanto com as enchentes, tanto nas construções desenfreadas que afetam a saúde dos mais idosos. Então, antigamente não existia muitos sobrados, era mais palafitas mesmo, e assim até arejava a casa, porque como não tem essas construções, que hoje as construções nos becos ela não deixa entrar um vento, um sol, então era mais, quando tinha as palafitas eram bem mais arejados.
É, a gente entrou ali no beco e foi lá embaixo. É onde que a água sai. É. E aqui, ó, a comporta ali tá fechada. Sim. Ela tá parada a água. Ela tá fechada, é aquele ferro lá. Se a prefeitura não apertar o botão para subir o ferro, ela fica parada. Aí começa a encher o canal. O que acontece? Começa a encher o canal, começa a encher as ruas. O mangue está sendo destruído. Na verdade, aqui não existe mais mangue. Existem pedacinhos que ainda está sendo cuidado pelo morador que mora ali. O mangue ele é de fundamental relevância para tudo, principalmente para as enchentes, porque ele serve como uma esponja. Quando a maré sobe, aí a maré passa por cima do mangue, aí o mangue absorve aquela água e leva de volta para o mar. Ó, pessoal, esse daqui é a Rua Caiamoré, não dá para a gente ir até lá. Então, quando a gente fala que tem que desentupir os bueiros, tem que desentupir, ó. Ali mais para frente mora cadeirante, mora pessoas idosas. Como que a gente vai sair de casa desse jeito? A gente fala muito das ocupações. A gente sabe que a população precisa também de habitação e aí tem essa questão das ocupações. A gente está o espaço do rio, que é o Rio Casqueiro, o Rio dos Bugres, tem muita ocupação. Então o pessoal vai aterrando e conforme vai vindo para frente as enchentes e elevando. A gente fica ilhado. Então a gente não consegue trabalhar, ir no médico ou fazer suas coisas habituais. Então, o Japuí não precisa nem chover para alagar por causa da maré alta, né? Não temos comporta, não temos um canal para escoar. Então isso assim impede a gente sair para trabalhar, entendeu? Então tem que ter esse trabalho aqui no bairro, da parte de ter um canal para escoar a água, né? Não jogar lixo nos canais e ter a comporta. O necessário no momento é a comporta. As nossas memórias é mais na memória mesmo. Por esse motivo é difícil ter registro. Só quem tem registro de alguma coisa assim são aquelas pessoas que fizeram filme. Então, quem tinha um equipamento melhor registrava e levava embora. E depois disponibilizava em algum lugar e por isso que ficou registrado. Mas raramente alguém tem fotos do local. Eu acho que aqui assim a gente está sempre em movimento, sempre se adequando de acordo com o que está acontecendo, né? Que seja pelas mudanças climáticas ou que seja pelas mudanças políticas. Mas assim, uma coisa que eu sinto falta mesmo é do mangue. Eu não ia pescar no mangue, não ia fazer nada, mas assim, a gente encomendava caranguejo, né? Sempre tem um pescador artesanal, um vizinho que vai pescar e tal, e eu sinto muita falta disso. Era uma área de mata, né, que pelo menos já dava uma melhoria no meio ambiente, e hoje não existe mais. E essa área era muito importante, que tinha campo de futebol, a gente jogava bola o dia todo, tinha essa área verde que refrescava bastante a gente subia nas árvores, pegava frutas, era muito bacana isso. E a comunidade sente falta, ver, a senhora falou aqui do Batuíra, acho que a gente sente falta muito disso. Em meio aos atravessamentos estruturais e sociais causados pelas crises climáticas, o povo da margem cria suas próprias estratégias de sobrevivência. A rua denuncia a negligência e traz à tona práticas de enfrentamento, evidenciando o movimento da vida que insiste em se reinventar. Aqui a maioria, se você for fazer um levantamento, tem bicicleta e horta, que já é também algo cultural do morador local daqui.
Cheirinho tá maravilhoso, viu? Nada como a gente colher, sem agrotóxico, direto da horta, entre amigos para Beré. Acho que tem uns 5 anos que eles tiraram muito sextavado de muitas ruas aqui no bairro. Eu fui contra, fiz movimento na Câmara contra tirar e colocar esse piche. Pelo fato do manguezal, pelo fato de não ter como escoar água. Infelizmente, algumas ruas foi feita a mudança. A rua que a minha mãe mora não foi porque a briga foi grande, daqui não tira uma pedra, entendeu? E as mulheres revolucionárias não deixou. A construção no morro. Não deixar desmatar, não deixar pôr fogo, não deixar queimar, né? Tudo isso veio, porque assim, aqui teve um projeto, isso eu acompanhei também, fiz parte, abaixo-assinada todo. Aqui, assim, que eu teve outros empreendimentos para ser feito, foi invitado, por causa do movimento dos pessoal do surfista mais antigo, e eu peguei um cemitério que era para fazer. Aí nós também fizemos um movimento e não deixamos. Outro acidente da Petrobras. Isso é o que sobrou da favela de Vila Socó depois de 6 horas de fogo e desespero. O maior incêndio do país começou no dia 2 de abril do ano passado e só terminou 8 dias depois. 6 tanques de álcool, gasolina e diesel foram atingidos, um total de 23 mil metros cúbicos. Nuvens tóxicas se espalharam por várias cidades da Baixada Santista. Quase 9 toneladas de peixes mortos foram retirados do canal do estuário. O mangue também foi contaminado. Olá, boa noite. Há 25 anos, a unidade de Cubatão da Rode, a empresa que produzia pesticidas, foi interditada por causar um dos maiores desastres ambientais do mundo. Tanto tempo se passou e os reflexos da contaminação ainda são alvos de ações judiciais movidas por funcionários contaminados por produtos tóxicos. Muitos deles afirmam que estão sem qualquer amparo da empresa. Não é aqui no bairro, mas vai assim, né, atingir bastante a gente. É esse CT do Santos, sabe? Então, eu sou contra. Eu não sou contra como é que eu quero dizer? O empreendimento ótimo. Fazer num lugar que não prejudique a natureza. Porque são os empresários que chegam achando que são dono da verdade. Só que eles não querem saber o que vai acontecer com a tua saúde amanhã. Eles não querem saber que amanhã esse morro vai cair em cima de nós. O projeto Copa Clima promove a escuta ativa em periferias, reunindo moradores, lideranças comunitárias, técnicos e pesquisadores para construir dados e soluções sobre os riscos climáticos. Por meio das OPAs, gera práticas que apoiam criações de políticas públicas mais justas, integrando metodologia acadêmica e saberes comunitários, como meio de fortalecer o protagonismo dos territórios, transformando o conhecimento em ação política. E muito importante essa parceria, porque foi um grande aprendizado e queremos mais encontros, porque não importa a quantidade, importa que tem pessoa que está preocupado de melhorar, né? O bairro, ver o bairro melhor. A minha vivência no bairro que fez com que eu tivesse essa desenvoltura de conversar, de falar, da comunicação, de acolher, de abraçar, de sentar, de chorar, de reivindicar, de ter esse sangue de justiça, de luta, que através dos problemas do bairro a gente vai adquirindo esse senso de pertencimento e de ir atrás. E aí eu vou carregando isso comigo, né? Não foi os políticos que ajudaram, fomos nós, comunidade.
Eu acho que pelas angústias que eu sofri quando era pequeno, que eu não quero que o futuro seja assim. Eu acho que o que me salvou foi um projeto social. Então, se tivesse vários projetos sociais salvando todos aqui, porque aqui, infelizmente, a força do governo é com a polícia, não que a gente tem nada contra a polícia, mas o governo podia ter um olhar maior com isso. Eu sonho que no futuro, esses que hoje já são adolescentes, já trabalham, alguns já casaram, que eles continuem lutando pelo bairro. Então eu tenho esperança que no futuro o México 70 continue um bairro legal para viver. Os povos à margem são linha de frente no enfrentamento à crise climática. Somos quem mais sofre as consequências e, por isso, nos adaptamos, nos reunimos e colaboramos para criar soluções. Dividimos o peixe apesar da escassez. Sentamos em volta da fogueira apesar dos incêndios. Tomamos banho de chuva apesar das enchentes. Andamos de bicicleta apesar do calor. Ocupamos a rua apesar da violência. Plantamos um lugar comum apesar do futuro incerto. É preciso falar em justiça climática para enfrentar as desigualdades que tornam as pessoas e os territórios periféricos vulneráveis. Precisamos contar nossas próprias histórias para reconhecer nossa luta e inspirar sonhos de futuros possíveis.